Bom, já vimos vários conceitos básicos, já construímos o nosso conhecimento necessário para chegar até aqui. E o que é que a gente vai ver agora? A gente vai ver a lei de Ohm. O que é que ela fala? Ela fala que se tu tem em um circuito, ou pelo menos em um trecho de um circuito, tensão, resistência e corrente, elas sempre vão se comportar dessa maneira. Sempre vão ter essa proporção aqui. A tensão sempre vai ser igual a resistência vezes a corrente. Então, por exemplo, se ali em um trecho de um circuito está passando uma corrente de 5 amperes, por exemplo, e tu tem uma resistência de 10, meu Deus, isso aqui era para ser um 10, espera aí. Você tem uma resistência de 10 ohms, por exemplo, qual que vai ser a tensão naquele trecho? E aí é muito simples, é só tu aplicar essa lei. Tu vai ver que a tua tensão vai ser igual a corrente, que é 5, vezes a resistência, que é 10 ohms. Então, a tensão elétrica que tu vai ter ali é igual a 5 vezes 10, 50 volts. Essa é a tensão que a gente teria nesse suposto trecho. Essa lei aqui é muito importante, porque tu vai poder aplicar ela em vários exemplos. Então, sempre que tu tem uma tensão e tu tem uma corrente, e tu quer saber qual resistência que tu vai ter que usar ali, tu aplica essa lei, entende? Então, essa lei é muito importante e a gente vai ver várias aplicações dela. Basicamente, todo o conhecimento que a gente adquiriu até agora vai ser útil para ser aplicado aqui, para ser aplicado com essa lei. Então, eu tinha que dizer o que é tensão elétrica, tinha que dizer o que é resistência e o que é corrente, para que vocês entendessem o que está presente nessa lei aqui e como usar essa lei. Então, vamos ver agora, nos próximos vídeos, aplicações. Ok, já vimos o que é resistência elétrica, já vimos o que é um resistor, agora vamos ver a associação de vários resistores. Então, o que é associar? Como já diz o nome, associar é unir vários resistores, né? E dentro dessas associações, basicamente, nós temos duas configurações, que é a associação em série e a associação em paralelo, certo? Vamos ver primeiro a associação em série e as suas características. Ok, visualmente, a associação em série é isso daqui. É tu pegar um resistor, certo? E colocar na sequência do outro. Então, tu tem o terminal de um resistor unido ao terminal de outro resistor. E sucessivamente, terminal de um resistor unido ao terminal de outro resistor. Até o fim do circuito, né? Até o fim, aqui, até chegar no polo negativo, né? Bom, e quais que são as características dessa associação? As características é o seguinte: se tu tem vários resistores associados em série, a corrente que vai estar passando em um resistor, a corrente I, que vai estar passando em um resistor, é igual a corrente que vai estar passando no outro resistor e no outro resistor também. Ou seja, a corrente é a mesma para todos os resistores. A corrente que está passando em um ponto do circuito é igual à corrente que está passando em todos os pontos do circuito, certo? Então, esse é o primeiro ponto, primeira característica que eu quero que vocês fixem a respeito da associação em série. A corrente é a mesma em todos os resistores. Agora, sobre a tensão. Sobre a diferença de potencial. Vamos analisar com calma. A tensão total é definida por a fonte. Então, aqui a gente está usando uma fonte de 12 volts. Logo, a tensão total é 12 volts, certo? Esses 12 volts vão se separar entre esses três
resistores, certo? Como que vai se separar? É muito simples. É só tu entender que a tensão total vai se dividir para esses 3 resistores. Logo, a tensão vai ser diferente nos 3 resistores, né? Seria igual se os resistores fossem iguais, mas não são, certo? Então vamos analisar esse caso aqui em específico. A tensão no resistor 1, ou seja, a diferença de potencial no resistor 1 vai ser igual a o potencial que tu tem em uma extremidade menos o potencial que tu tem em outra extremidade, certo? Então, supondo que o potencial que a gente tem aqui nessa extremidade é chamado de VA, certo? E o potencial que tu tem nesse ponto aqui é chamado de VB. Olha lá. A tensão elétrica nesse ponto aqui, nesse resistor, é igual a VA menos VB, né? Muito simples. VA menos VB é a tensão que tu tem nesse ponto aqui. Por isso que esses resistores não possuem a mesma tensão. Porque as extremidades deles não são iguais. Então, a extremidade desse resistor é essa e essa. Já as extremidades desse resistor é essa e essa. Então, não tinha como a diferença de potencial ser a mesma para esses 2 resistores, né? Agora, a gente supõe que aqui nesse ponto a tensão seja igual a VC. E a tensão nesse ponto aqui seja igual a V0, né? Quem que vai ser a tensão nesse resistor? Muito simples. Olha o que eu fiz aqui. É a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Vai ser igual a VB, certo? Menos VC. E aqui vai ser quem? Aqui vai ser VC menos V0. Então é isso, gente. Tu quer saber a tensão que tu tem em um resistor? É só tu olhar os potenciais que tu tem em um ponto, em uma extremidade, e o potencial que tu tem em outra extremidade. E fazer a subtração. Sem complicação, muito simples. Agora, analisando esse circuito aqui, analisando essa configuração, tem mais outra informação muito importante. É a última. É a última característica que vocês devem entender. Qual que é ela? Basicamente, é a respeito da resistência equivalente, certo? A respeito da resistência equivalente. E o que é essa resistência equivalente? Resistência equivalente. Bom, é a mesma coisa que tu pegar uma única resistência que poderia substituir todas as resistências dessa associação e faria a mesma função. Outra forma de tu ver isso é que a resistência equivalente é a resistência total que esses 3 resistores estão oferecendo juntos. No caso da associação em série, a resistência equivalente vai ser igual simplesmente à soma algébrica dos 3 resistores. Então, tu soma R1 mais R2 mais R3. Caso tivesse mais resistores, né, seguiria normalmente. Era só fazer a soma dos demais resistores. Então, aqui tu vê que a gente tem uma resistência de 1 ohm, outra resistência de 2 ohms e outra resistência de 3 ohms. Fazendo a soma algébrica, tu tem uma resistência equivalente de 6 ohms. Bem simples, é isso. Então, esses 3 resistores juntos oferecem uma resistência de 6 ohms. Agora, usando a lei de Ohm, U é igual a R vezes I, tu consegue descobrir a corrente que está passando nesse circuito.
Tu sabe que a tensão total é igual a 12 volts, certo? Tu sabe que a resistência total oferecida por esses três resistores é a resistência equivalente, né? É o REC. É o REC. Deixa eu mudar aqui. Então, usando a lei de Ohm, a gente vai ter 12 volts vezes 6 ohms vezes a corrente, né? E aí, fazendo aqui uma continha básica, passando para lá, passando 6 dividindo, a gente vai ver que a nossa corrente é igual a 2 ohms, certo? A corrente é igual a 2 ohms. Então é isso, pessoal. A respeito de associação em série, nós temos isso. Bom, continuando aqui com o mesmo exemplo, a gente já viu que as tensões são diferentes para os três resistores, já que os três resistores são diferentes. Então, quem é que são essas tensões nos três resistores? Como que a gente define isso? Bom, é o seguinte. A gente define assim. Supondo que a tensão no resistor 1 é chamada de U1, né? E o resistor 1 é chamado de R1. E a gente já sabe que a corrente é a mesma para todos os resistores, certo? A corrente não muda, é a mesma para todos os resistores na associação em série, certo? Quem que vai ser a tensão no resistor 1? Vai ser igual à resistência dele, que é 1, vezes a corrente que a gente achou agora há pouco, que é 2 amperes. Então, a tensão no resistor 1 é igual a 2 volts, né? E a tensão no resistor 2 é igual a 2, que é a resistência desse resistor 2, vezes a corrente, que é 2 amperes. Então, dá 4 volts. E o mesmo a gente faz aqui. Resistor 3, que é 3 ohms, vezes a corrente, que é 2 amperes. 6 volts. Lembra que eu falei que a tensão total se divide para os três resistores? Então, é exatamente isso que está acontecendo aqui, ó. O U total, ou seja, a tensão total da fonte, que é 12 volts, se divide para os três. Então, a gente tem 2 mais 4 mais 6, né? Que dá 12 volts. Então, tudo tranquilo. O que é que eu quero que vocês notem? Que a tensão inicial 12 volts vai diminuindo ao longo da associação. E isso é muito importante. Isso é o que a gente chama de queda de tensão. Vamos voltar um pouquinho para entender. Então, aqui nesse resistor 2, a tensão vai ser 2, né? A tensão vai ser 2. Ou seja, quer dizer que nesse ponto aqui, que a gente tem a tensão inicial 12 volts, certo? Menos a tensão que a gente tem nesse ponto aqui, vai resultar em 2 volts nesse resistor, né? Quem que é subtraído de 12 dá igual a 2? 10, né? Muito fácil. 10. Então, vê que aqui a gente tem 12 volts no início do circuito, e aí passou o resistor, a gente tem 10 volts. Isso daqui é o que a gente chama de queda de tensão. E isso é muito importante. Por quê? A gente vai ver um exemplo que se tu tem, por exemplo, um aparelho eletrônico que precisa de, sei lá, 5 volts, né? Mas tu tem uma bateria, uma pilha, enfim, de 12 volts, vamos supor, tu precisa diminuir aquela tensão. E aí tu usa esse conceito aqui de queda de tensão, né? Para conseguir uma tensão menor e assim alimentar aquele aparelho que tu quer usar, né? E outra coisa que eu quero que vocês notem é que a queda de tensão continua, né? Aqui a gente tem 4 volts, como a gente viu no cálculo passado. E aqui a gente vai ter quem? Se aqui é 10 e aqui é 4, quer dizer que 10 menos 6 é igual a 4.
Então, aqui a gente tem 6 volts. E aqui a gente tem quanto? Aqui a gente tem 6. Aqui nesse resistor são 6 volts. E aqui a gente vai ter outro potencial. Então, quer dizer que 6 menos quem? Menos 0 é igual a 6. E isso é uma coisa que acontece em todos os circuitos. Todos os circuitos que tem aqui, que tem uma fonte e que tenha coisas sendo alimentadas, seja resistores, ou seja, outros aparelhos, tu começa com a tensão total e sempre termina com a tensão igual a 0. Então, no final do circuito, a gente sempre tem 0 volts. Isso daqui é o fim do circuito, é o polo negativo, é o ponto onde a tensão é igual a 0, né? Agora, vamos ver um exemplo de queda de tensão, certo? Vamos ver um exemplo prático de como usar esse conceito e de como controlá-lo a nosso favor. Então, o exemplo é esse daqui, ó. Temos uma fonte, uma bateria, uma pilha, seja lá o que for, né, de 12 volts. E aqui a gente tem uma lâmpada. Isso daqui é a representação de uma lâmpada, certo? Essa lâmpada precisa de 5 volts para ser ligada, mas a gente só tem uma bateria de 12 volts. O que é que a gente faz? Bom, vamos usar o conceito de queda de tensão, certo? O que é que a gente pode fazer? A gente pode pegar 2 resistores aqui, certo? E fazer uma queda de tensão para conseguir os 5 volts que a gente precisa. A gente sabe que no final, como a gente viu, no final do circuito, a tensão é 0, porque esses 2 resistores aqui vão consumir esses 12 volts, certo? Então, a gente vai pegar a nossa tensão nesse ponto aqui. E nesse ponto aqui a gente vai ter 0 volts. Basicamente, a gente vai pegar esse ponto e ligar lá no polo negativo, né? A gente vai fazer isso. Ou simplesmente, para diminuir, a gente pode representar aquela mesma coisa dessa maneira aqui, ó. Que é o que a gente chama de aterramento, né? Certo. Então, a gente vai ter um resistor 1 e um resistor 2. E nesse ponto aqui, a gente vai ter 5 volts. E nesse ponto, a gente vai ter 0 volts. E no ponto inicial, claro, como a gente vai estar alimentando ele aqui nessa fonte, a gente tem 12 volts. Agora, quem que é esse resistor 1 e esse resistor 2 para que a gente consiga ter propositalmente 5 volts aqui nesse ponto? Vamos lá descobrir quem que são essas duas resistências. Ok, então continuando aqui com o exemplo, com o desenho só um pouquinho modificado, certo? Mas continua sendo a mesma coisa. Temos uma bateria de 12 volts ligando uma lâmpada de 5 volts através dessa queda de tensão aqui. Temos o resistor 1 e o resistor 2. E aqui o aterramento, certo? Então, para a gente definir qual que vai ser essas duas resistências, qual que vai ser os valores dela, a gente precisa de duas coisas. A primeira é definir qual que vai ser a diferença de potencial em cada um desses resistores. E a segunda coisa é tu definir qual que é a corrente que vai estar passando nesses dois resistores. Perceba que eles estão em séries. Logo, a corrente que passa no resistor 1 é igual à corrente que passa no resistor 2. Então, vamos lá para a primeira etapa. Vamos definir qual que é a diferença de potencial nesses resistores, certo? O que é que tu nota? Tu nota que aqui nesse ponto, tu tem a tensão inicial, que é quem? 12 volts, certo? Nesse ponto aqui, a gente quer que haja 5 volts, certo? Logo, a diferença de potencial no resistor 1 vai ser igual a 12 volts menos 5 volts. Logo, a diferença de potencial no resistor 1 é igual a 7 volts. Já aqui no resistor 2, a gente percebe que no final nós temos um resistor de
nós temos uma tensão de 0 volts, porque esses dois resistores já consumiram toda essa tensão, todos esses 12 volts. Então, aqui a gente tem 0 volts. Então, 5 menos 0, nós temos uma tensão de 5 volts no resistor 2. 5 menos 0 igual a 5. Certo, já definimos a primeira coisa, já definimos a diferença de potencial nos dois resistores. Agora vamos definir qual que é a corrente que passa nesses dois resistores. Vamos usar de novo a lei de Ohm, certo? A lei de Ohm diz que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. A gente quer achar a corrente, então a gente precisa usar o REC. Por quê? Porque a corrente é a mesma para os dois resistores. Então a gente usa a tensão total, 12 volts, sobre o REC, certo? Que nesse caso é R1 mais R2. Isso tudo é igual à nossa corrente. Então, isso daqui é a corrente, certo? Essa equação aqui é a corrente. E a gente só precisa disso para definir qual que vão ser essas duas resistências. Bom, sabendo que esses são os dados necessários, vamos para a aplicação. Tu usa primeiro esse dado aqui, sabendo que a tensão de um resistor 1 é igual ao resistor 1 vezes a corrente. Agora você aplica os valores que a gente acabou de encontrar. A tensão no resistor 1 é igual a 7 vezes a resistência 1, que é o que a gente está procurando, vezes a corrente, que a gente definiu aqui, é igual a 12 volts sobre R1 mais R2, certo? Agora, essa parte aqui é um pouco intuitiva. Por quê? Porque essa equação aqui pode ter vários resultados. O que é que eu indico? Que você escolha um valor para R1, certo? Sendo que o valor de R1 multiplicado por 12, no caso, pela tensão total, será igual a um múltiplo de 7, ou seja, um múltiplo da tensão no resistor 1. Então, seriam diversos valores, mas eu escolhi o 14. Então, eu disse que a resistência 1 vale 14. Então, 14 vezes 12 sobre R1, que é 14, mais o R2, que a gente já vai definir, isso dá igual a 7, certo? Agora, 14 vezes 12 é igual a 168. 168 dividido por alguma coisa dá igual a 7. 68, para dar igual a 7, precisa ser dividido por 24. E 14 mais quem que é igual a 24? Mais 10, né? Então, tu acabou de definir quem que são os dois resistores. Então, o resistor 1 vale 14 e o resistor 2 vale 10. Pode substituir aqui também. Resistor 1 vale 14, resistor 2 vale 10. Você pode aplicar essa mesma coisa aqui no resistor 2 só para constatar que realmente dá igual a 5 volts. Então, tu tem 10, resistência 2, vezes a corrente, que é quem? É 12, sobre R1 mais R2, que dá igual a 24. Isso daqui vai dar 1 sobre 2, né? 10 vezes 1 sobre 2 já é igual a 5. Então, realmente está correto nossos cálculos. A tensão no resistor 2 é igual a 5 volts. E é dessa forma que a gente aplica o conceito de queda de tensão. Bom, então só para concluir o raciocínio a respeito de ligação em série, se por exemplo você tem 3 LEDs ligados em série a uma bateria aqui, esses LEDs dependem um do outro. Como assim? A corrente entra por esse LED e sai pelo terminal negativo e chega a corrente até o outro LED. Isso quer dizer que se, por exemplo, esse LED queima, a corrente não chega até esse LED. Ela não consegue chegar.
Isso quer dizer que para o circuito funcionar, para que os LEDs acendam, para que um LED acenda, é preciso que todos os LEDs acendam. Caso contrário, os LEDs não irão acender. Esse é o malefício da ligação em série. A gente vai ver que a gente consegue eliminar esse efeito através da associação em paralelo.